99% de todos os dados que cruzam continentes ao redor do mundo, incluindo praticamente cada e-mail, cada chamada de vídeo e cada site que você já acessou vindo do outro lado do oceano, não viajam através de satélites, como muita gente imagina. Eles viajam através de cabos extremamente finos, do tamanho aproximado de uma mangueira de jardim, depositados no fundo literal do oceano. O maior desses sistemas, chamado 2 África, financiado principalmente pela Meta, em parceria com diversas operadoras de telecomunicações, vai se estender por aproximadamente 45 mil quilômetros, conectando 33 países ao redor da Europa, do Oriente Médio e de todo o continente africano, tornando-se o cabo submarino de telecomunicações mais longo já construído pela humanidade. Neste vídeo, vamos entender como esses cabos são fabricados, como navios especializados conseguem depositá-los com precisão no fundo do oceano, e como um fio relativamente fino consegue transportar uma quantidade de dados suficiente para sustentar praticamente toda a internet global. Vamos começar entendendo a estrutura física desses cabos. No centro de qualquer cabo submarino moderno, existe o componente realmente responsável por transportar os dados. Pares de fibras óticas extremamente finas, feitas de vidro ultra puro, capazes de transmitir informação na forma de pulsos de luz, viajando através do fio a uma velocidade próxima à velocidade da luz no vácuo. Cabos mais modernos podem conter entre 12 e 24 pares de fibras dentro de uma única estrutura, cada par capaz de transportar uma quantidade absurda de dados simultaneamente. Só que essas fibras óticas extremamente delicadas jamais sobreviveriam sozinhas às condições brutais do fundo do oceano. Por isso, elas são protegidas por múltiplas camadas de material, começando por um gel de silicone especial que envolve diretamente as fibras, seguido por uma camada de blindagem de cobre, responsável por conduzir eletricidade ao longo de todo o comprimento do cabo, uma função absolutamente essencial que vamos explicar em detalhes daqui a pouco. Ao redor dessa blindagem de cobre, camadas adicionais de fios de aço trançado oferecem resistência mecânica contra tração e possíveis impactos. E, finalmente, uma camada externa de polietileno isolante protege todo o conjunto contra corrosão e danos físicos causados pelo ambiente marinho. Vale destacar que a espessura final desses cabos varia significativamente dependendo da profundidade em que serão instalados. Em águas rasas, próximas à costa, onde o risco de danos causados por âncoras de navios ou equipamentos de pesca é significativamente maior, os cabos recebem camadas adicionais de blindagem, tornando-se consideravelmente mais espessos e resistentes. Já em águas ultraprofundas, onde esse tipo de risco praticamente não existe, os cabos podem ser consideravelmente mais finos e leves, facilitando o processo de instalação. E por falar em instalação, vamos entender agora como, exatamente, um cabo desses percorre milhares de quilômetros até ser depositado precisamente no fundo do oceano. Antes de qualquer navio sair para o mar, equipes de planejamento passam meses, às vezes até um ano inteiro, mapeando cuidadosamente a rota exata que o cabo irá percorrer, utilizando dados detalhados de topografia do fundo oceânico, evitando áreas de atividade sísmica frequente, vulcões submarinos e zonas de pesca intensiva, sempre buscando o caminho mais seguro e mais direto entre os pontos de conexão em terra firme. Uma vez definida a rota, o cabo é fabricado em fábricas especializadas, geralmente em segmentos contínuos de vários quilômetros, posteriormente carregado a bordo de navios especializados de lançamento de cabos, verdadeiros navios fábrica flutuantes, capazes de armazenar até 2.000 quilômetros de cabo enrolado dentro de tanques gigantescos em seus porões. Um processo de carregamento que sozinho pode levar de 3 a 4 semanas para ser completamente concluído. Ao chegar à área de instalação, o navio começa o processo de lançamento propriamente dito, geralmente na proporção de cerca de 200 quilômetros de cabo por dia, dependendo das condições climáticas e da complexidade do terreno submarino sendo atravessado. Em águas mais rasas, próximas à costa, o próprio navio arrasta um equipamento especializado chamado de arado submarino, capaz de escavar uma vala no fundo do mar e depositar o cabo diretamente dentro dela simultaneamente, enterrando-o a uma profundidade de pelo menos 1 metro abaixo do leito marinho, uma proteção essencial contra os riscos mais comuns de danos causados por atividade humana nessa região mais rasa e movimentada.
Já em águas mais profundas, geralmente superiores a 1000 metros, o cabo é simplesmente depositado diretamente sobre o leito oceânico, sem necessidade de enterramento, já que o risco de contato com âncoras, redes de pesca ou outras atividades humanas se torna praticamente inexistente naquela profundidade. Agora, vamos entender por que aquela camada de cobre mencionada anteriormente é tão fundamental para todo o sistema funcionar. Ao longo de milhares de quilômetros de cabo, o sinal de luz transportado pelas fibras ópticas gradualmente perde intensidade, um fenômeno físico natural chamado de atenuação. Para resolver esse problema, engenheiros instalam repetidores, também chamados de amplificadores ópticos, posicionados estrategicamente ao longo de todo o comprimento do cabo, geralmente a cada 50 a 80 quilômetros de distância. Esses repetidores, dispositivos cilíndricos extremamente robustos, capazes de suportar pressões oceânicas imensas por décadas seguidas sem qualquer manutenção física direta, contêm componentes eletrônicos especializados chamados de amplificadores de fibra dopada com érbio, capazes de amplificar diretamente o sinal de luz, sem precisar convertê-lo primeiro em sinal elétrico, um avanço tecnológico fundamental que tornou viável a transmissão eficiente de dados por distâncias tão extremas. E é justamente para alimentar eletricamente esses repetidores, espalhados ao longo de milhares de quilômetros de cabo, que a camada de cobre mencionada anteriormente se torna absolutamente essencial. Estações terrestres, posicionadas em cada extremidade do cabo, injetam uma corrente elétrica extremamente alta, geralmente próxima a 20.000 volts, através dessa blindagem de cobre, energia suficiente para alimentar continuamente todos os repetidores ao longo de todo o trajeto submarino, garantindo que o sinal óptico permaneça forte e legível até finalmente alcançar a estação de destino, do outro lado do oceano. Vale destacar que esses cabos são projetados para uma vida útil de aproximadamente 25 anos, mas o verdadeiro risco à sua integridade raramente vem de desastres naturais dramáticos. Segundo dados da indústria, apenas cerca de 10% dos danos registrados em cabos submarinos são causados por terremotos, furacões ou atividade vulcânica. A esmagadora maioria dos problemas, cerca de 90%, é causada por atividades humanas relativamente mundanas, principalmente âncoras de navios e equipamentos de pesca de arrasto, entrando acidentalmente em contato com os cabos em águas mais rasas. Quando um cabo efetivamente sofre algum dano, navios especializados de reparo são despachados até a localização exata do problema, utilizando veículos operados remotamente para localizar e recuperar a seção danificada do fundo do oceano, realizando o reparo a bordo do próprio navio, antes de reposicionar o cabo já consertado de volta ao leito marinho, um processo que pode levar dias ou até semanas, dependendo da profundidade e das condições climáticas da região específica onde o dano ocorreu. No fim das contas, um sistema de cabos submarinos como o 2 África representa um dos exemplos mais fascinantes e, ao mesmo tempo, mais invisíveis de como a engenharia moderna sustenta silenciosamente praticamente toda a infraestrutura digital que conecta bilhões de pessoas ao redor do mundo. Cada vídeo assistido, cada mensagem enviada, cada videochamada internacional realizada, depende, em algum ponto de sua jornada, de finíssimos fios de vidro depositados nas profundezas mais remotas dos oceanos do planeta, transportando luz através de milhares de quilômetros de escuridão total, conectando continentes inteiros silenciosamente, todos os dias, sem que a esmagadora maioria das pessoas jamais perceba a existência dessa rede monumental escondida sob as águas.